E a última palestra que ele fez foi aqui, né? A última palestra do plano físico, né? Que ele proferiu foi aqui na Casa Espírita, se sentiu muito bem, né? Chegou a comentar comigo, né? E agora o nosso irmão está no plano espiritual, prosseguindo o seu trabalho, né, de luz, a gente sabe que a gente tem trabalho em vários planos da vida, enquanto estamos no plano físico, no plano espiritual, e alguns de nós é chamado mais cedo, né? E nós, mesmo que a gente não entenda no primeiro momento porque o chamamento de ir mais cedo, o nosso coração fica consolado pela doutrina que chega a nós e nos explica que a vida continua, que a vida ela permanece em vários planos diferentes. Então nós estamos apenas em um plano aqui, que nós chamamos de plano físico, mas existem vários outros planos onde a gente vai prosseguindo no nosso trabalho. E prosseguindo principalmente, meus amigos, um trabalho de cura, que é a proposta da temática de hoje, de cura interior. Nós falamos muito no movimento espírita chamada reforma íntima, né? Quem não acredita que não se possa se reformar, tem que estudar mais, principalmente a espiritualidade, porque nós reencarnamos aqui com um único objetivo, que é a nossa evolução. Evolução usando as duas asas, que é a evolução intelectual e a evolução moral. Então o indivíduo, quando ele desce aqui, não desce por acaso. A gente não vem aqui a passeio, a gente vem a trabalho. Temos momentos, sim, de entretenimentos, que é importante, mas lá no fundo da alma é muito importante ter esse compromisso que nós estamos aqui a trabalho de crescimento, principalmente de crescimento pessoal. Assim como a gente contribui para o crescimento daqueles que estão ao nosso redor, e também nós somos ajudados por eles também para o nosso crescimento, mas o principal objetivo da existência é promover essa cura espiritual, que seria a cura da nossa própria inconsciência de espírito que somos. Nós somos espíritos imortais, eternos, mas nós vivemos ainda em uma sociedade materialista. E a proposta do Espiritismo é justamente matar o materialismo, matar no sentido positivo, mostrar que o materialismo, na verdade, é uma filosofia ilusória e que existe um plano, uma vida muito maior do que essa que a gente enxerga com os olhos físicos. Bom, quando a gente fala de cura, a gente fala de cura porque o mundo e nós estamos precisando de ser curados. Ah, mas o mundo precisa de cura? Precisa. É só olhar na televisão, ligar o jornal na televisão, que a gente vai ver que 90% das notícias são notícias de tragédia, de roubo, de assassinato, de violência. Então a gente percebe que o mundo, apesar de a gente estar aí às portas de um mundo de regeneração, estamos num momento de transição, mas todo momento de transição é um momento turbulento, é um momento que traz desafios. Então nós estamos tendo guerras no mundo espalhadas, né? Seja bem-vindo, minha amiga. Nós estamos tendo guerra na Ucrânia, guerra na faixa de Gaza, guerra na África. Nós temos povos guerreando por ideologias, por achar que a sua raça é superior à outra. Nós temos fome no planeta. É algo assim absolutamente difícil de compreender, que tem crianças que não têm um pão para matar a fome. É algo complicado no mundo de hoje, onde você percebe às vezes pessoas que pagam 200 mil reais, isso é verdade, 200 mil reais numa bolsa, e que não temos nada contra a pessoa pagar 200 mil reais numa bolsa, mas ao mesmo tempo você ter uma criança que não tem dinheiro para comprar um copo de leite para beber. Então é um mundo que precisa de cura, sim. É a cura do egoísmo, a cura do individualismo, a cura de achar que o consumismo vai trazer felicidade para a pessoa. E a gente sabe que é ilusão. Todas as coisas do mundo são lícitas, podemos usufruir, mas é importante a gente buscar aquilo que vai completar realmente a nossa alma por dentro. Porque senão é uma sede que nunca sacia. A gente
vai correndo atrás de coisas, correndo através do ter, e a gente esquece a importância do ser. Porque o ter, você pode até conseguir ter, mas quando você conseguir, a sua mente vai pedir mais coisa. E aí depois você vai correr mais atrás de coisas. Quando você chega lá, sua mente pede mais coisas. E aí a gente vai correndo sempre atrás de algo para tentar preencher o vazio interior que não se preenche com coisas externas. E aí o Espiritismo vem mostrar a metodologia, o caminho, que é o próprio Evangelho de Jesus, para a gente preencher e se saciar dessa água que Jesus chamou de vida eterna. Água da vida eterna. É a água que mata a sede do Espírito. Mas que água é essa? Mas vamos por partes, né? Quando a gente está machucado fisicamente, a gente tem um mecanismo no corpo chamado homeostase, que é uma capacidade que o corpo tem de regeneração natural. Por exemplo, se de repente a gente se corta sem querer, daí a pouco aquelas células criam uma casquinha ali, naquele machucado, daí a pouco elas começam a se regenerar, se renovar, daí a pouco aquela casquinha sai e você está cicatrizado o machucado. Isso é a capacidade que o corpo tem de autorregulação. Lá em Esfera Feliz, por exemplo, conversei com o nosso irmão Roberto, que está acontecendo isso aqui também. Na Esfera Feliz tem dia que faz calor de manhã, de tarde já faz frio, à noite o frio some e vem chuva. Então, às vezes, a gente tem 3 estações dentro de um dia só. E o corpo tem que aguentar, a gente vai ter que se adaptar nessa questão do meio ambiente que está mudando. Infelizmente, tem alguns que ainda negam a mudança do meio ambiente. Mas está aí, para todo mundo ver. As legeiras estão derretendo, a seca está mais intensa, as enchentes estão mais fortes. Lá em Esfera Feliz tem uma enchente de 2020 lá que foi histórica. Nunca a água chegou aonde chegou. Então o meio ambiente está aí, conclamando as pessoas, os povos, para se unirem para poder trazer uma harmonia no meio ambiente. Parar de queimar, parar de desmatar, preservar as florestas, nossas minas, o nosso ar. O efeito estufa está aí. Então a questão é que o planeta está pedindo que a gente se una na fraternidade para ele se curar. Mas para isso nós temos que nos curar. Mas aí a questão, meus irmãos, na questão do frio, quando faz muito frio, o que o corpo faz? Ele começa a queimar mais calorias para manter o aquecimento, para esquentar. Quando faz muito calor, o que o corpo faz? Ele passa a suar para poder se refrescar, né? Os animais carnívoros, eles abrem a boca e vão se refrescando através do ar que vai entrando pela boca. Nós somos mais para herbívoros, apesar de a gente comer carne, mas na nossa fisiologia a gente sua como os animais herbívoros para poder refrescar o corpo. Então o corpo tem um mecanismo natural de se curar, de se harmonizar fisiologicamente, seja na pressão sanguínea, seja na temperatura corporal, seja no machucado que vai cicatrizar. O corpo, se você der tempo para ele, ele vai se reajustando, ele vai se reharmonizando. O corpo físico, porque existe uma consciência universal que podemos chamar de vários nomes diferentes, mas é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, aquilo que chamamos de Deus, que está em tudo, está dentro de nós, está dentro da árvore, dos animais. E essa consciência, ela conclama e ela incentiva e ela estimula tudo a se harmonizar. Só que para nós permitirmos que essa consciência faça o trabalho de harmonia em nós temos que fazer a nossa parte. Porque assim como o corpo se harmoniza também naturalmente, se cura naturalmente, o nosso corpo emocional também tem essa capacidade de se curar. E os machucados emocionais, eles são mais fortes muitas vezes do que os machucados físicos. Quando a pessoa está com o seu emocional abalado, quando a pessoa está
com a sua mente agitada, quando a pessoa está com estresse, quando a pessoa está no processo depressivo, ela tem que encontrar os caminhos também para essa cura, que é uma cura mais profunda. Mas para ela encontrar essa cura, ela tem que abrir o espaço para a cura. Ela tem que abrir um espaço na vida dela para o amor chegar. Quando a gente passa por momentos muito desafiadores, meus amigos, a gente sai meio machucado, que é natural. Às vezes você passa por tribulações e você até sai do lado de lá, mas você sai meio, como meu pai dizia, meio capenga, porque é uma sacudida na vida. A desencarnação do nosso irmão Rossano, por exemplo, mexeu com o Espera Feliz lá, mexeu com vocês aqui, que são nossos irmãos também, mexeu com a comunidade espírita da nossa região. Todo mundo gostava muito do Rossano e gosta muito. Agora, mexe com a gente, porque particularmente eu e o Rossano, nós éramos muito ligados, somos muito ligados. Questão de amizade de irmão muito próximo, né? Que é a questão de um pensar ou saber o que o outro está pensando. Geralmente, quando duas pessoas têm uma afinidade muito grande, não precisa de falar muito, não. Você fala pouco, a pessoa já entende. Eu e o Rossano era assim. Então, quando o nosso irmão partiu, e nós tivemos nesse trânsito junto, nesse momento de partida, a gente sai realmente com o emocional mexido. Ah, eu sou espírita, então está tudo certo. Não, está tudo certo, a gente sabe que está tudo certo, porque a vida continua. O Espiritismo nos dá esse fortalecimento. E a gente sabe que o nosso irmão está no outro plano, seguindo o seu trabalho, atuando, trabalhando, e depois vamos nos encontrar. Isso nos ajuda demais, sem comparação. Isso, o Espiritismo é o Consolador, porque realmente ele nos consola e nos fortalece. Ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de olhar para esse lado também humano ainda, da saudade ainda. Porque todo mundo sente saudade. É natural. Você sente saudade de um irmão que vai viajar para um outro país, e um irmão que vai viajar para um outro plano. A gente sente saudade. É natural. Saudade como? Saudade, por exemplo, às vezes eu estava vendo um vídeo engraçado, vou mandar para o Rossano. Fala que eu vou, não, o Rossano não está aqui mais. Coisa desse tipo, né? Então tem um irmão, tem um pai que partiu, uma mãe, né? A dor talvez mais intensa que eu não tenho como medir seria quando um filho desencarna, porque aí é algo ainda mais intenso, acredito, para a mãe. Mas não temos como medir essas coisas, né? O fato é que quando uma alma amiga querida parte, fica sim uma energia ali que tem que ser diluída, que tem que ser curada, tem que ser espalhada, tem que ser harmonizada. E o Espiritismo nos ajuda muito nesse aspecto. Mas aí a questão, meus irmãos, que eu queria trabalhar com vocês hoje, é o seguinte, que quando a gente está machucado, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja psicologicamente, geralmente as pessoas usam subterfúgios para tentar lidar com isso. Algumas pessoas tentam fugir do acontecido. E aí tentam anestesiar a mente com algumas coisas. Quem bebe vai para as bebidas, né? Teve uma desilusão na vida, vai beber, vai para as drogas, vai para os jogos, né? Para ficar ali anestesiado no jogo ali, para não pensar naquilo ali. Isso é jogar para o inconsciente algo que tem que ser trabalhado. Então não é esse caminho. Outro caminho é tentar criar uma ilusão, tentar dizer que não tem nada, que não aconteceu nada. Isso também é uma ilusão. Porque está lá. A dor está ali. Ela tem que ser olhada. Ela tem que ser observada. Qualquer sentimento dentro da gente, de desconforto, de dor emocional, de estresse, de ansiedade, para ele começar a ser curado, ele tem que ser observado conscientemente.
um grande pai da psicologia analítica chamado Carl Gustav Jung, foi discípulo de Freud, ele dizia que o nosso propósito aqui na Terra é conscientizar o nosso inconsciente. Então, por exemplo, às vezes nós temos uma fobia de alguma coisa e não sabemos que temos essa fobia. E a gente só reage diante da fobia. Medo de barata, medo de altura, medo de rato, medo de água. A minha mãe, por exemplo, tinha muito medo de lugar fechado. Ela tinha uma claustrofobia, Dona Avelina. Já veio aqui também. Será que alguém aqui lembra da Dona Avelina? Muitas vezes. Pois é, pessoa fantástica, mãe, né? Amorosidade, comunicativa, né? E acredito que ela esteja agora feliz lá, junto de meu irmão. A mãe, ela não conseguia ficar em lugar fechado. Entrava lá em casa, você abre a janela. Entrava no carro, você abre a janela aí, está abafado. Eu falei assim, mãe, só sempre teve medo de fobia, assim, de lugar fechado? Ah, sério, que eu me lembro, sim. Um dia a mãe contando uma história para mim, ela me contou que ela era menina, naquela época muito antiga, né? E muitos irmãos, né? Tudo menino praticamente, e os meninos, os irmãos, né, sem juízo, pegaram a mãe e colocaram dentro de uma mala e fecharam a mala e subiram em cima, começaram a pular em cima da mala, aquela coisa de criança, né? E disseram que a minha avó chegou, deu um espavento na meninada, tirou a minha mãe da mala, ela estava já branca ali, né? Meio sem ar ali dentro da mala. Quando ela me falou, eu falei, mãe, aí pode ter sido a causa da fobia da senhora. Pode ter criado um trauma aí no inconsciente. A senhora não lembra, mas inconscientemente, quando a senhora entra num lugar fechado, de alguma forma vem essa lembrança inconsciente da mágoa. E aí a senhora cria essa fobia. Então assim a gente vai criando os traumas que a gente vai jogando para o porão do inconsciente e a gente não vai trabalhando. Então uns têm dificuldade no relacionamento, outros têm medo de falar, timidez. Então tudo isso tem que ser conscientizado, tem que ser observado para começar o processo de cura. O Espírito Joana de Ângeles fala, o que psicografa através do Divaldo, que foi lido, esse livro aqui é maravilhoso, Vida Feliz, maravilhoso. Ele fala que quando a gente começa a beber alimentos espirituais, uma leitura, uma oração, uma conversa fraterna, espiritual, você começa a jogar luz para dentro do seu inconsciente. E à medida que você vai continuando com essas práticas, você vai iluminando os alicerces do seu inconsciente, até que vai chegar um momento, vai vindo para fora aquilo que precisa ser trabalhado, e você vai lidando com aquilo. Uma pessoa, por exemplo, que tem medo de barata, como é que ela vai fazer? Ela tem fobia, se vê o bichinho ali, sai correndo. Começa a ver uma revista, de repente tem uma imagem de barata, você olha assim, começa a acostumar com aquela imagem. Vai gerar uma aversão, mas você vai pensar racionalmente, não, é apenas uma imagem. E você vai acostumando. Daí a pouco você vai ver uma barata longe assim, fica observando ela de longe. Tenta se acostumar, respira. Você está reeditando a sua mente com aquela problemática. Daí a pouco você vai poder ver uma barata, não vai gerar essa reação inconsciente que faz você ter algum tipo de atitude intempestiva. Eu falei exemplos básicos aqui, mas isso acontece em tudo na nossa vida. Tudo que gera algum tipo de trauma, tudo que gera alguma dor emocional, não pode ser escondida. Ela tem que ser acolhida. Ela tem que ser recebida com o olhar carinhoso da consciência, sem julgamento, sem auto-julgamento, sem cobrança, sem cobrança do outro também, se foi a uma pessoa foi responsável por ter te machucado. Aí o perdão começa a exercer um processo terapêutico, porque você começa a perdoar não só as pessoas, mas você começa a perdoar a vida por ela ser como ela é. E aí você vai olhando para o seu inconsciente, para a sua mente, você começa a perceber o seu estado, e aí sim você começa a encontrar os caminhos para ultrapassar o seu campo emocional e chegar lá no campo
consciencial, que é o campo do Espírito. Porque todos nós somos luz. Nós somos deuses na linguagem de Jesus. Vós sois Deus, poder fazer tudo que eu faço e até mais. Só que nós não sabemos disso ainda. Para a gente chegar nessa concepção, nós temos que ultrapassar a barreira do ego, da personalidade, e chegar nesse ponto da consciência pura, que é o Espírito. Mas para a gente chegar lá, primeiro a gente tem que reconhecer o nosso lado sombra. Nós temos que reconhecer as nossas dores. Com o que eu me incomodo? Quem me tira do sério? Aí, meus irmãos, eu trouxe aqui uma questão que está no Livro dos Espíritos, que é uma obra praticamente transformadora na vida social. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 por Allan Kardec, lá em Paris, na França. E essa obra aqui, meus irmãos, é uma obra que é um monumento que a humanidade ainda não conhece. Eu gosto de estudar várias religiões, porque o Espiritismo é razão. E o Espiritismo está muito avançado em compreender que a nossa salvação, cura espiritual, não é o rótulo religioso que a gente frequenta. Não é se eu me digo católico, espírita, protestante, cristão, budista, hindu, mas é a vivência que eu tenho com Jesus, com o amor de Deus. É a experiência que eu tenho com o amor de Deus. De modo que nós falamos com muita tranquilidade que às vezes um ateu pode estar bem mais próximo de Deus do que um religioso, se ele tiver uma experiência da caridade e do amor sincera em seu coração. A experiência é o verdadeiro conhecimento. Na verdade, o conhecimento dos livros nos aponta os caminhos. Quando a gente começa a experimentar isso aqui, aí a gente vai deixando de ser conhecedor e a gente vai entrando na palavra sabedoria. A gente vai adquirindo sabedoria. Tem pessoas que talvez nem leem tanto, mas já tem uma sabedoria interna de vida. A palavra sabedoria vem da mesma raiz de sabor. É do latim sapere, que significa sabor, significa experimentar as coisas. A pessoa, quando experimenta a vida e aprende com as experiências da vida, aí ela adquire sabedoria. Então esse livro aqui é uma luz que nos mostra o caminho para ter essas experiências e adquirir sabedoria. E tem muita coisa boa aqui. E uma delas tem a ver com a cura interior. É quando Allan Kardec ele pergunta na questão 919 para os benfeitores espirituais, ele pergunta: o que a gente pode fazer para progredir aqui na Terra, para evoluir, estou usando as minhas palavras, e resistir ao arrastamento do mal? E aí o que os Espíritos respondem? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Não existe cura espiritual, cura interior, a não ser através do autoconhecimento. Mas aí, o mais interessante, ele está se referindo a uma fala de Sócrates, né? Esse sábio foi Sócrates, que viveu 500 anos antes de Cristo, que ele repetia uma frase que estava no templo de Delfos, lá em cima, em latim, em grego, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas aí, Allan Kardec vai mais fundo, porque ele era um perguntador. Ele fala assim: mas como fazer esse autoconhecimento? Essa é a questão, meus irmãos. Como se autoconhecer? A gente vinha conversando de lá para cá, sempre uma conversa muito boa com o nosso irmão Marcos, com o nosso irmão João Paulo. Inclusive, eu agradeço os irmãos que estão nos acompanhando aí. Inclusive, nosso irmão Enio está conosco aí. Seja bem-vindo, Enio. Que bom, prazer estar aqui. Como fazer o autoconhecimento? Estava conversando que a gente percebe na sociedade hoje as pessoas muito robotizadas. Inclusive, isso foi a última conversa que eu tive com meu irmão nesse plano físico. Ele foi lá no meu escritório e estávamos conversando sobre isso. Como que as pessoas estão meio robotizadas? Não todos, é lógico. Mas, de modo geral, as pessoas estão, às vezes, andando na rua, no celular aqui, e conversa, mas não conversa. Sabe o que é? A pessoa às vezes está praticando exercício físico, fazendo uma caminhada, mas olhando o celular.
Já está bom, está fazendo uma caminhada, mas já está deixando de admirar o ambiente, está deixando de ver uma árvore, de cumprimentar um irmão. Aí a pessoa, em todo lugar, as pessoas estão plugadas na rede, estão plugadas, mas parece que estão desplugadas da vida. Eu estou falando isso de modo geral, tá, meus irmãos? Lógico, cada pessoa tem a sua experiência. Mas a gente tem percebido isso, eu trabalho com jovens, né? Na área educacional, e eu tenho percebido como que foi bom ter tirado o celular das escolas, melhorou bastante a atenção dos jovens em sala de aula. Porque realmente a tecnologia, e o Dr. Augusto Cury já detectou isso, ele colocou a síndrome do pensamento acelerado, que ele chamou SPA. A tecnologia tem feito as pessoas entrarem num raciocínio, numa vibração beta, que é ondas cerebrais betas de agitação tão grande, que as pessoas estão perdendo o prazer das coisas simples da vida. De você, por exemplo, sentar e contemplar uma natureza, beber uma água e sentir o sabor da água, ter gratidão por aquilo ali. As pessoas não estão nem se alimentando direito. Está lá almoçando, jantando, mas está aqui, ó. Está jantando, mas está ali no TikTok, no Instagram, no Facebook e tal. Na verdade, a pessoa não está comendo, ela está engolindo a comida. Ela não está sentindo o sabor. E, inclusive, ela vai ter que comer mais porque ela não está se saciando direito. Porque se ela tivesse apenas ali, no ato de se alimentar, ela estaria mastigando mais e sentindo mais o sabor de cada alimento e se saciando mais com isso. Então, isso em tudo. Na alimentação, a pessoa vai tomar um banho, termina de tomar o banho e nem sabe como que tomou o banho, porque fez tudo mecanicamente. Vai dormir, a mente não para, aí a pessoa fica naquela sonhação, sonha, acorda cansado, porque o cérebro não entrou numa vibração própria para entrar naquele sono profundo, depois do sono REM, que é muito importante para a saúde do corpo, para a bioquímica do corpo, para o sistema endócrino, é importantíssimo. Então, de modo geral, a sociedade está meio robotizada, circulando, trabalhando, fazendo um monte de coisa, mas não experimentando a vida, aqui, agora. Muitas vezes a pessoa está no futuro ou está no passado, mas não está no presente. Então está conversando com uma pessoa, está ouvindo, mas não está escutando. Às vezes a pessoa está vendo, mas não está enxergando. Isso assemelha com uma passagem que os irmãos conhecem. Eles ouvem, mas não escutam. Eles veem, mas não enxergam. Essa passagem está no Evangelho. Jesus falou sobre isso. Quando a nossa mente não está por inteiro onde a gente está, no momento presente, a gente vê, mas a gente não enxerga. Você pode ver uma flor linda na sua frente, mas você não consegue perceber a beleza daquela flor. Você não está contemplando a flor. Então aí Allan Kardec vai perguntar como fazer esse autoconhecimento. E aí o Espírito, que é o Santo Agostinho, que responde a questão, ele fala assim: faz igual eu fazia quando eu era encarnado. E aí olha a explicação de Santo Agostinho, para a gente chegar, perceber que é a mesma conclusão de vários autores voltados para a espiritualidade, para a mente. O Espírito Santo Agostinho fala assim, peço licença para eu ler esse trecho que é importante. Fazei o que eu fazia, eu mesmo, de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, do dia, todo fim do dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado algum dever, se ninguém teve do que se lamentar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Todo final da noite ele parava e começava a sondar a mente dele para pensar como foi o dia. Será que a gente faz isso toda noite? Aquele que cada noite lembrasse todas as suas ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede em mim, Deus o ajudaria.
Então, o que Santo Agostinho está falando aqui? Esse espírito que fez parte da codificação, junto com João Evangelista, junto com Platão, são espíritos que trouxeram essas mensagens para Allan Kardec através dos médios lá na França. Ele falava que ele parava toda noite, ele tirava um tempo da noite para visitar o seu dia. Quando ele fala para visitar o seu dia, ele está querendo dizer visitar o mundo mental dele. Às vezes a gente deita magoado sem resolver isso dentro da gente. A gente está com um embolo dentro da gente ali, mal resolvido. Uma pessoa que falou alguma coisa que me desagradou, ou eu fiz alguma coisa que eu não gostei depois, eu me arrependi. Mas a gente não tira um tempo para digerir isso psicologicamente. Fazer uma digestão psicológica, uma sondagem interna. Fazer os processamentos mentais e espirituais necessários para isso se harmonizar. Às vezes a mente, ela está esperando a gente fazer isso para se harmonizar, mas a gente não faz, porque a gente não quer e muitas vezes porque a gente não sabe como fazer. Se alguém me ofendeu, por exemplo, alguém já se sentiu ofendido aqui? Eu acredito que todos nós, em algum dia da nossa vida, já nos sentimos ofendidos. Como é que fica a mente? Ela fica remoendo aquilo, fica pensando. Fulano podia ter feito isso comigo. Isso é injusto, né? Tem pessoas que eu acredito que aqui não tem ninguém assim, tenho certeza, mas tem pessoas que ficam elaborando até vingança, né? Eu vou revidar, eu vou fazer alguma coisa para aquela pessoa pagar. É triste se uma pessoa tem isso, né? Porque ela está carregando um peso muito grande em tentar planejar um mal para uma pessoa, né? Mas infelizmente tem pessoas que vivem isso. Mas a questão vamos pegar no lado mais comum, apenas um sentimento de injustiça, um sentimento de indignação por algo que uma pessoa fez em relação a nós. Se eu ficar apenas remoendo, eu não vou conseguir solucionar aquilo dentro de mim. Eu tenho que primeiro abrir um espaço para a cura acontecer. Como que se faz isso? Através de práticas espirituais. Por exemplo, uma oração a Deus. Quando você ora a Deus ou a espiritualidade maior, você eleva o seu pensamento, você entrega, de certa maneira, na mão deles, aquele problema que você ainda não está conseguindo resolver por si mesmo. E você vira e fala assim, Senhor, Jesus, ou algum Espírito, ou Deus, Senhor, me ajude aqui. Eu não estou conseguindo compreender isso está difícil, mas eu abro o meu coração para o Senhor me trazer uma resposta. Só que às vezes essa resposta ela não vem do jeito que a gente quer que ela venha. O trabalho que a gente tem que fazer é se abrir para a intuição deles. Abrir a mente, o psiquismo, para a intuição deles. Perguntaram ao orador José Raul Teixeira como que ele fazia para ouvir o Espírito Camilo, o guia espiritual dele. E ele falava assim, eu silencio a minha mente. Quando eu consigo silenciar a minha mente, eu ouço o pensamento dele. Se a gente está com a mente muito cheia, a gente não está abrindo espaço para a intuição chegar. Então, a primeira parte que a gente tem que fazer, que cabe a nós, é o nosso esforço. Isso aí são só nós que podemos fazer, porque a escolha é nossa. É decidir nos acalmar, nos silenciar, deixar os problemas lá fora e ficar totalmente aqui, sentindo um estado de presença, sentindo a energia espiritual e se abrindo para ela. E aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a sentir essa energia nos envolvendo. A calma vai chegando, o pensamento vai acalmando, as emoções vão se tranquilizando. E aí acontece uma coisa com a gente que aconteceu com Paulo de Tarso, que ainda chamava Saulo, quando ele estava no caminho para Damasco, perseguindo os cristãos. Ele estava lá e de repente aparece o próprio Cristo na frente dele, espiritualmente. Quando aparece Cristo, o impacto é tão grande que ele cai do cavalo.
Jesus vira para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento que Saulo cai do cavalo, que ele passa a chamar Paulo depois, que ele se converte, ele faz uma pergunta que tem a ver com esse momento, esse instante que acontece com a gente, se a gente fizer isso todo dia. Ele faz assim a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Olha essa pergunta de Saulo, que depois chamou Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não falou assim: Senhor, você podia fazer isso aqui para mim? Geralmente na oração a gente pede, né? Senhor, faça isso aqui, me ajude nisso aqui, resolva isso aqui. Paulo, que ainda se chamava Saulo, ele não fez isso. Ele fez uma pergunta: o que você quer, o que tu queres, o que o Senhor quer que eu faça? Essa pergunta significa que ele estava com a mente em silêncio, pronta para ouvir a vontade do Senhor. Essa é a atitude primeira da reforma íntima, da cura interior. É ouvir o que a espiritualidade tem para dizer para a gente. Se tem alguma coisa doendo dentro da gente para ser curada, a gente tem que abrir esse espaço de silêncio mental para a cura começar a acontecer. E aí, quando a gente se abre, a gente acalma o espírito, acalma a mente, acalma a emoção, a gente vai percebendo que uma força interior vai brotando dentro da gente. São eles, os mensageiros de luz, que estão chegando. É o nosso eu profundo que está começando a se manifestar, o self, o eu espiritual, que ele começa a vir uma energia que você não sabe de onde vem, mas simplesmente toma conta de você, te fortalece, e daí a pouco você olha para aquele problema que era um problema, e você passa a perceber que ele não é tão grande assim, ele é pequeno. E muitas vezes nesses momentos vem uma solução, vem um processo de perdão. Você passa a olhar aquela pessoa que te ofendeu, que te machucou, e você passa a pensar assim: mas ela fez no nível de consciência que ela estava. Porque cada pessoa faz o que consegue fazer. E aí você passa a exercitar perdão em relação à pessoa. Quando você consegue perdoar o que ela fez, aí sim você vai se elevar. Porque o perdão vai te curar também. Porque o perdão cura. Perdão vem do latim perdonare, que significa se doar por inteiro. Então, quando você perdoa, você está se doando. E se doando, você está se libertando dos grilhões da mágoa. Então, percebem, meus amigos, isso que Santo Agostinho faz aqui, ele faz, na verdade, uma metodologia que a gente pode estar usando todo dia para um processo de cura interior das nossas emoções. E cura espiritual também. É ter um momento todo dia para fazer uma parada, um silenciamento, se abrir totalmente, acalmar a nossa mente, a nossa emoção, e apenas procurar sentir Deus no silêncio. Os orientais falam algo muito bonito, que é: Deus habita no silêncio. Então, quando a gente silencia a mente, a gente tem capacidade de sentir a presença dele em volta de nós, principalmente dentro de nós. E aí a transformação começa a acontecer, se a gente fizer isso todo dia. Então, uma leitura no final da noite, ou no início do dia, uma meditação. O que é a meditação? Alguns nas academias chamam de mindfulness, atenção plena. Allan Kardec fala sobre isso usando outras palavras também. Jesus falou sobre isso também. Meditação, quando a pessoa fala meditação, a pessoa imagina alguém no alto de um monte, em cima de uma pedra, com a perna cruzada, com as mãos assim, fazendo os mudras. Não, isso é meditação, é prática de meditação, mas isso é muito mais do que isso. Meditação é um estado de silenciamento. Na linguagem de Paulo de Tarso é quando você passa a andar em espírito. Você passa a andar em estado meditativo. Você está totalmente presente aqui. Os problemas você entrega nas mãos da espiritualidade e faz o que tem que fazer aqui e agora. Quando é que tem algo doendo? Quando a gente está muito agarrado no passado ou no futuro. Quando a gente fica no momento presente, pode estar doendo, mas você já está dissolvendo essa dor através do trabalho, através do bem que a gente pode estar fazendo. Tudo que acontece na nossa vida acontece no momento presente.
Tudo que a gente pode fazer no momento presente. Não tem como a gente fazer nada no passado, porque o passado ele era real quando ele era presente. Não tem como a gente fazer nada no futuro, porque ele vai chegar ainda de acordo com as atitudes nossas no agora. Então o agora é o principal momento que nós temos. Na verdade é o único momento que nós temos, é esse momento aqui. E os espíritos estão aqui esperando que a gente silencie a mente agora, para eles começarem a nos intuírem e trazer energias de bênção para nós. Então esse processo de silenciamento espiritual, mental, emocional, ele abre espaço para que a homeostase espiritual passe a acontecer. Da mesma forma que o corpo se regenera, a nossa mente e a nossa alma também se regenera, desde que a gente abra espaço para o perdão chegar, para a aceitação chegar, para a diluição das coisas difíceis chegar. E a gente continua caminhando. Mas, para fazer isso, a gente tem que ter primeiro a escolha, a vontade de querer buscar isso. Eu não sei se os irmãos já viram uma pintura de Jesus muito bonita, que ele está em pé, batendo numa porta de madeira. Alguém já viu essa pintura de Jesus? Uma pintura linda, ele está em pé, batendo na porta. Observem, se for pintura baseada no original, que a porta não tem maçaneta por fora. Porque Jesus ele bate na porta, mas ele não abre a porta, ele não arromba a porta. Quem abre somos nós, que devemos abrir essa porta da nossa casa, que é o nosso mundo interno, por dentro. A gente tem que fazer esse esforço. Eu aceitei Jesus, então estou salvo. Esse aceitar Jesus não é tão simples assim. Eu posso falar que aceitei, mas estou passando longe da experiência mística com Cristo. Aceitar de verdade é a gente abrir a porta de verdade do nosso coração para essa energia do Cristo, da caridade, do amor adentrar. Mas para isso a gente precisa de fazer o nosso esforço, que é um trabalho, é esse trabalho diário de autoconhecimento, que a mente não para. Você vai parar, agora eu vou meditar, eu vou orar. A mente começa a pensar numa coisa, começa a pensar no outro, começa a pensar no outro. Daqui a pouco você está longe da meditação. Aquelas rezas então prontas, já viram aquelas rezas? A pessoa vai rezando, ela vai falando ali, daqui a pouco ela está falando uma palavra, mas não está nem sabendo mais o que ela está falando. E os Espíritos falam, é melhor uma prece simples, mas que seja sincera. É a conexão que é importante. Não as palavras que a gente vai usar, nem que se a gente vai usar as palavras, mas é estabelecer uma conexão diária com a energia espiritual. Aí sim, a gente começa a fazer isso, a transformação começa a acontecer. Isso no Evangelho é muito claro. Quando Jesus está passando numa cidade onde tem muita gente em volta dele, e muita gente tentando chegar perto de Jesus, apertando. Aí tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia sanguínea que não parava. E quando ela ficou sabendo que Jesus estava naquela cidade, ela pensou com ela assim, se eu encostar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Isso se chama fé. E aí Jesus estava no meio daquela multidão, essa mulher chega e encosta nas vestes dele. Na hora que ela encosta, o sangue cessa, para. Isso está no Evangelho, está lá em Marcos. Marcos, no capítulo 5. E aí, quando essa mulher encosta no manto de Jesus e se cura, Jesus vira para os discípulos e fala assim, alguém encostou em mim. Aí os discípulos falam com ele assim, mestre, está todo mundo te encostando, está todo mundo te apertando aqui. Aí Jesus fala, não, alguém encostou diferente em mim, porque eu senti poder sair de mim. E aí a mulher se estremece quando ouve isso, e ela mesma chega e fala, fui eu. E ele vira para ela e fala assim, minha filha, a tua fé te curou. Jesus falava isso sempre quando ele curava alguém, a tua fé te curou. Porque isso é uma fórmula quântica, espiritual.
A cura vem quando a gente se abre para ela. Quando a gente se abre para a cura. Quando a gente começa a entrar numa energia de harmonia interna, de silenciamento mental, de confiança em Deus. Por isso que o templo espírita é muito importante. Assim como todo templo de toda religião que seja séria é importante. Porque quando a gente adentra o templo, de certa maneira a gente deixa as nossas preocupações lá fora, na fé, na confiança que nós vamos receber uma ajuda aqui que vai nos fortalecer. E aí nós chegamos e recebemos a ajuda, porque os Espíritos estão aqui aplicando passe em nós o tempo todo, e a gente se fortalece. Quando a gente sai leve, a gente sai tranquilo, renovado. Mas por que saímos renovados? Só porque os Espíritos estão aqui emanando energia sobre nós? Não, também. Mas é porque nós nos abrimos para a energia deles. O próprio Espírito João de Anjos fala que existe um banquete espiritual em torno de nós o tempo todo, mas a gente não se abre para esse banquete espiritual, porque a nossa mente está muito agarrada nas coisas do mundo, nas preocupações do mundo, nas mágoas, nas manias, nos preconceitos. Quando a gente acalma a mente e se abre para novos valores, a gente passa a usufruir o banquete espiritual, que é a própria vida que estamos aqui. Esse nível de aceleração que a mente humana está nos tempos modernos, ele vai ter que ser revestido. Nós vamos ter que voltar um pouco a uma certa normalidade, de acordo com a natureza, mas o ser humano tem que chegar, às vezes, ao excesso para perceber isso. Né? Os Espíritos falam isso também. O mal tem que chegar ao excesso, para depois o ser humano valorizar o bem. Então nós estamos na correria. Nos grandes centros, então, é muito barulho, é correria o tempo todo, aquela coisa que não para, as pessoas robotizadas, galopando, uma passando por cima da outra, mas vai chegar um ponto que o ser humano vai ter uma necessidade de voltar à sua naturalidade, colocar o pé no chão, na terra, sentir a terra, voltar a respirar conscientemente. Será que nós já sentimos a nossa respiração hoje? Será que a gente já sentiu o nosso pé hoje? Nossa mão? Agora que eu estou falando, com certeza vários irmãos estão sentindo aqui, né? Mas a gente não tem consciência nem do corpo, quanto mais das emoções que estão dentro de nós, falando de nós de forma geral. Então essa conscientização é o primeiro passo para a cura interior. Quando a gente vai se conscientizando, a gente vai harmonizando, a gente vai sentindo a vida. Às vezes tem algumas pessoas que eu já percebi, lá na casa espírita nossa, Espera Feliz, nossa reunião, nós temos uma reunião de quarta-feira. Toda quarta-feira a gente faz uma reunião lá, às 19h30. Normalmente tiver visitando Espera Feliz, está convidado a participar, reunião pública. Porque às vezes quando a gente começa a falar, graças a Deus não é muita gente não. Às vezes é perto de 30, 40 é ou 2 no máximo. Quando a gente começa a falar, a pessoa começa a pestanejar, a capengar um pouco assim. Isso é natural. Mas eu já andei analisando espiritualmente o que acontece, ou fisiologicamente, aí eu percebo o seguinte: a casa espírita ela é um ambiente de muita tranquilidade. E às vezes o corpo da gente está cansado, mas a gente está tão agitado que a gente nem percebe que o corpo está cansado. Às vezes a mente está tão ligada que a gente deita e não consegue relaxar. Quando a gente entra num ambiente onde é mais calmo, onde as energias espirituais estão circulando, envolvendo-nos, trazendo-nos para essa harmonia, esse cansaço ele vem à tona. É como se o corpo estivesse dizendo assim: ó, eu estou precisando de relaxar. Então eu vou aproveitar esse momento agora que você se permitiu entrar no estado de uma calma espiritual maior, agora eu vou descansar. E aí a pessoa entra naquele estado mais sonolento, que é saudável, só não pode ficar nele o tempo todo. Tem que descansar e depois vir. Mas a questão é que hoje em dia a nossa sociedade não está permitindo que as pessoas sintam a si mesmas. Então, meus irmãos, o tempo sempre passa muito rápido, né? Nós já chegamos ao nosso tempo aí. A mensagem de hoje é justamente essa: a cura interior, que a gente pode chamar de reforma íntima, ela não vai acontecer do dia para a noite, ela é devagar, mas a gente tem que abrir um espaço na nossa vida para ela acontecer.
Às vezes, darmos mais tempo para nós mesmos, mais tempo para contemplar a natureza, abraçar uma árvore, brincar com uma criança, pisar no chão, né, descalço. A gente anda muito calçado, né? Sentir mais as pessoas que se aproximam da gente. Quando a gente estiver conversando com uma pessoa, conversar mesmo por inteiro, mas não estar com a mente em outro lugar. Quando a gente estiver dirigindo um carro, sentir o carro, sentir a direção. Quando estiver subindo uma escada, sentir a escada. Quando estiver em oração, procurar se conectar verdadeiramente com a espiritualidade. Procurar experimentar o amor fraterno nas coisas simples do dia a dia. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, qual é o seu Deus? Ela falou assim, meu Deus é você. E aí perguntaram assim, mas qual é a sua religião? Porque ela estava lá em Calcutá, que eles eram hindus, né? Os hinduístas. E ela falou assim, a minha religião é o amor. E aí a gente fala muito sobre o amor, mas o que é o amor? O amor é você experimentar a vida em toda a sua plenitude. E aí você passa a sentir o amor de Deus pela própria vida. Você se apaixona pela vida. Aí sim, se é uma pessoa, você vai amar a pessoa. Se é um vegetal, você vai amar o vegetal. Se é um animal, Chico Xavier tinha vários gatos, ele conversava com os gatos. Você vai amar os animais. Você vai amar o ar que você respira. Você vai amar a vida. Tem pessoas que às vezes perdem, como se elas ficassem calçadas na vida. Elas passam pela vida, mas não sentem onde estão pisando. É importante tirar o calçado, sentir a vida. Tirar o calçado no sentido figurado. Sentir a vida, sentir as pessoas, sentir o alimento, sentir o ar, sentir o amor, sentir a caridade, a fraternidade, sentir gratidão simplesmente por acordar, por abrir os olhos, por sentir a vida. Certa feita, eu e nosso irmão Marcos fomos visitar um senhor, isso já tem uns 15 anos mais ou menos. E esse senhor estava num balão de oxigênio no quarto dele, que ele não respirava sozinho. Ele tinha que estar aquele aparelho o tempo todo para ele conseguir respirar. Quando eu saí da casa daquele irmão, eu valorizei tanto o ato de respirar. Falei, puxa vida, eu tenho que ser grato por poder respirar, por poder enxergar, por poder andar. Mas mesmo se eu não pudesse fazer nada disso, eu posso sentir Deus simplesmente por estar vivo, por existir conscientemente, por perceber a vida em si. Então me parece que Deus é tão óbvio, que é a vida única que está em tudo, essa força que está em tudo, essa inteligência que está em tudo, como Allan Kardec fala lá no livro A Gênese, essa energia inteligente que está em tudo, é tão óbvio que a gente não percebe. Deus está aqui agora. Deus não é uma ideia que a gente estuda no livro. Deus é a vida que está aqui. E essa vida única, ela cura quando a gente se abre para ela. Essa vida única, ela harmoniza quando a gente permite que ela harmonize. Para permitir, metodologicamente, Santo Agostinho dá essa instrução. Vamos tirar um momento todo dia para fazer uma meditação, para fazer uma leitura, para participar de um estudo como esse, para ter momentos da gente sentir a nossa própria vida. Aí sim, a gente vai reconhecendo que a gente precisa de trabalhar, a gente vai reconhecendo a ansiedade que precisa de diminuir, a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades, a gente vai percebendo as nossas luzes internas que todos nós temos e a gente vai direcionando os caminhos para poder dar a nossa contribuição para o mundo, que nada mais é que desenvolver as nossas virtudes espirituais. Para isso que nós encarnamos. Meus irmãos, ficamos por aqui então. Gostaria de agradecer muito a atenção fraterna de vocês, que a gente possa sentir, continuar nessa mesma energia de Jesus, essa energia do Cristo que sempre nos envolve quando a gente está aqui. E com certeza, meus irmãos, quando a gente está fazendo algum tipo de estudo, a gente sente as vibrações dos irmãos. O estudo ele é feito não só pela pessoa que está aqui na frente, mas o estudo é feito por todos nós. Tem médiuns aqui que são médiuns de sustentação. Enquanto a gente vai falando, vai estudando,
eles estão emitindo aqui energias ectoplasmas sem saber, mas que vai ajudando no estudo. Todos nós colaboramos quando a gente se congrega, assim. A gente cria um negócio chamado egrégora, que é uma energia em conjunto que nos harmoniza e também, principalmente, nos cura. Então, um grande abraço a todos vocês e, precisando, só chamar que a gente vem aqui com o maior prazer para estar fazendo mais um estudo. Fiquemos com Jesus.